Desde 1999, quem investe no mercado de ações pode contar com o Home Broker. É um sistema oferecido pela Bolsa de Valores às corretoras que, via internet, conecta os investidores ao pregão eletrônico da BMF Bovespa. No programa de hoje, vamos entender e aprender a usar o Home Broker. O Home Broker, numa tradução simples, é o corretor doméstico, né? Ou seja, do seu ambiente doméstico, você pela internet compra e vende ações. Como fazer ordens de compra e venda e acompanhar online os movimentos do mercado de ações. Quando eu estou usando o Home Broker, eu estou usando os serviços de uma corretora e a ferramenta para fazer compra e venda de ações. Fique com a gente, o Educação Financeira começa agora. O volume de operações financeiras e de compras pela internet cresce ano a ano no mundo inteiro. Um dos motivos para esse sucesso é que a internet coloca muitas coisas que antes pareciam distantes e difíceis literalmente ao alcance das mãos, à distância de um clique. Isso significa comodidade e acesso imediato online. Essa máxima também é válida para quem investe em ações. Você já deve ter visto como funcionava o pregão antigamente, o pregão Viva Voz. Os ambientes eram agitados, cheios de operadores se movimentando, grudados no telefone buscando fechar negócios e mais negócios. Agora a sala do pregão ficou assim. Todo o sistema foi informatizado. Tanto os operadores das corretoras como os investidores individuais fazem tudo pelo computador. E foi essa facilidade tecnológica que motivou Daniela a investir em ações. Para ela, fazer tudo de casa fica muito mais fácil e seguro. Na verdade, tem bastante coisa para você ler e assinar virtualmente quando você quer iniciar. E depois estava lá disponível para mim as informações e aí era só questão de escolher em quais ações eu gostaria de investir. E foi assim que eu comecei, indo ao banco, me orientaram, fui para casa, entrei na internet e já comecei. O Home Broker, numa tradução simples, é o corretor doméstico, né? Ou seja, do seu ambiente doméstico, você pela internet compra e vende ações. Essa é a função básica do Home Broker e eu costumo dizer que, fazer uma analogia com o Internet Banking, né? Você consegue ver tudo o que acontece na tua vida financeira dentro da corretora via Home Broker. Agora então a gente vai entender em detalhes como funciona o Home Broker e para isso o Educação Financeira está com o professor de Educação Financeira da BMF Bovespa, José Alberto. Professor, obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Temos uma página aqui um pouco resumida, né? Sim. Mas nas corretoras, elas variam bastante, né? Essa é uma ferramenta que a pessoa usa para comprar e vender ação de casa, é o chamado self-service, né? Depois que a pessoa se cadastrou junto à sua corretora, ela tem uma senha para acessar a tela do Home Broker, que é a tela de compra e venda de ações, ou seja, envio de ordens. Quais são as janelas que tradicionalmente essa pessoa vai encontrar neste Home Broker? Uma janela de cotação de ações, a janela para compra e venda, a janela do financeiro, que é o conta corrente da pessoa, a janela de custódia, que é a guarda de ações. E nesta tela também nós observamos informações de cotação sobre uma determinada companhia que a pessoa está querendo comprar naquele instante. E normalmente as corretoras trazem uma espécie de gráfico da ação no dia, o comportamento desta ação do menor preço ao maior preço do dia e até o preço médio. E as informações que o investidor vai encontrar, elas também variam? Quando eu estou com o Home Broker, ele é uma ferramenta, mas também a corretora está oferecendo serviços. E isso varia de corretora para corretora. E isso é preço, não é? Então eu tenho que entender que quando eu estou usando o Home Broker, eu estou usando os serviços de uma corretora e a ferramenta para fazer compra e venda de ações. Quais são os serviços que a gente pode considerar que você está trazendo uma cesta razoável de serviços de uma corretora? Eu tenho o mapa de compra e venda de ações, que é a carteira sugerida. Eu tenho a análise técnica e grafista. Eu tenho um relatório da empresa. Eu tenho um relatório setorial. Eu tenho a possibilidade de um chat, que é conversar com o analista sobre uma determinada empresa que eu esteja querendo comprar no momento. Isso são serviços que uma corretora oferece e varia de corretora para corretora. E tudo tem a ver com preço. As informações disponibilizadas no Home Broker, né, são diferentes entre corretoras
Principalmente porque as corretoras têm informações diferentes, né? Então tem uma corretora que, por exemplo, ela não tem área de pesquisa e ela compra a pesquisa de alguém. O serviço do home broker acompanha a sua mãe corretora. Né? Quer dizer, quanto melhor o serviço e maior o serviço da corretora, potencialmente isso será transferido ao home broker. O sistema Home Broker é oferecido pela BMF Bovespa às corretoras. O usuário acessa o sistema por meio do site da corretora em que está cadastrado, usando login e senha. Dali, envia ordens de compra e venda de ações que são executadas pela corretora no sistema de negociação da Bolsa de Valores. Atualmente, 70 corretoras oferecem esse serviço no país. No ano passado, o volume total negociado no sistema foi de cerca de 560 bilhões de reais. Para se ter uma ideia da importância do home broker hoje no Brasil, somente em maio deste ano foram feitos cerca de 270 mil negócios a cada dia, que somaram mais de 42 bilhões de reais. Isso representa 26% dos negócios de todo o mercado de ações da Bolsa no mês de maio. Professor, vamos supor que agora eu quero fazer minha primeira compra no mercado de ações. Como que eu efetuo minha primeira ordem de compra? Então, eu venho aqui neste campo compra ou venda e marco comprar. Escolho o tipo de ativo que eu desejo comprar, se uma ON ou uma PN. Aí eu venho para o campo de preço, eu fixo o preço que eu pretendo comprar, o lote, que é um lote padrão, no caso 100, o prazo de validade da ordem, que pode ser por um dia, 2 ou 3, como queira, e na sequência eu vou dar um enviar ordem, eu dou um send. Depois que eu enviei essa ordem, eu posso vir para o campo que vou checar ordens, para ver se essa ordem foi executada. Neste exato momento eu estou fechando um ciclo de compra de ações através do home broker. Hoje estamos falando sobre o home broker, um sistema que permite negociar no mercado de ações por meio da internet. Uma ferramenta muito importante para o investidor na hora de analisar os seus investimentos no mercado de ações são os índices. O mais conhecido deles é o índice Bovespa. Qualquer pessoa que assista diariamente aos telejornais fica sabendo se o índice Bovespa caiu ou subiu. Ele retrata em tempo real o comportamento dos papéis mais negociados na Bolsa de Valores. Assim, na prática, a Bolsa cai ou sobe quando a pontuação do Ibovespa fica abaixo ou acima da pontuação registrada no encerramento do pregão anterior. Mas, afinal, você sabe como os investidores usam os índices na tomada de decisões? Nós não temos só o Ibovespa. Como toda bolsa no mundo, a BMF Bovespa tem uma família de índices. Nós temos mais de 20 índices publicados. O importante para o investidor é que, se ele quer uma referência geral média de mercado, o Ibovespa atende. Agora, se ele está querendo medir o comportamento de uma ação que tenha na carteira dele em relação à média, aí é interessante que ele procure, por exemplo, um índice setorial. O índice é um parâmetro médio que pode me ajudar a comparar o comportamento individual da ação com o coletivo do setor elétrico que está listado em bolsa. Quando eu vou comprar uma ação, eu olho o gráfico, tento olhar o gráfico daquela ação que também tudo está disponível no site para quem quiser investir. Eu analiso o gráfico de 2, 3 anos daquela ação e óbvio que se ela está lá no pico dela, de todo o tempo, não é o momento de você comprar. Eu acho também que é interessante você investir em ações que você acredita, empresas que você acredita que são empresas fortes, que são empresas que não oscilam tanto. Se você quer ser bem detalhista, você pode estudar essas ações e ver ou as empresas quão estabelecidas elas estão no mercado. Qual é a grande dica? Comprar ações com potencial de valorização. Por outro lado, é importante o investidor ter uma disciplina nos ganhos. Então, um exemplo, eu consegui comprar as ações a 10, porque acho que o potencial para 4, 5, 6 meses ou um ano é de 13%, de 30%, mas vamos supor que eu errei a meu favor, antecipou aquele resultado. Então, as ações se valorizaram num prazo mais curto do que eu imaginava. Talvez valha a pena realizar o lucro e buscar uma nova ação. Professor, eu comprei minhas ações e agora eu quero vender. Como que eu faço? O procedimento é o mesmo da compra. Tá. Eu venho no campo compra e venda de ações, clico venda, escolho o tipo de ativo que eu desejo vender, se uma ON ou uma PN, venho para o campo de preço, coloco o preço desejado de venda,
o lote que eu pretendo vender, no caso um lote padrão de 100 ações, a validade pode ser por um dia ou 2, como queira, e aí depois eu venho para o campo enviar. Uma vez enviada a ordem, eu posso checar tanto uma ordem de compra como de venda no menu Ordens. Eu vou ali e vejo todas as operações que eu fiz, tanto de venda como de compra. Eu faço a checagem no menu de ordens enviada, seja de compra, seja de venda. O home broker deixa tudo mais rápido e ágil. Por isso, cuidado para não perder o foco. Mantenha sempre o objetivo do investimento. Lembre-se que cada ordem de compra e venda implica em custos de corretagem e, no caso da venda, em impostos. Tudo isso deve ser calculado com cuidado. Também não se esqueça de que informação em tempo real não é o mesmo que ter uma bola de cristal. Como hoje nós conseguimos operar a bolsa a partir de qualquer computador que tenha banda larga, uma das coisas que a gente tem que lembrar é o seguinte: existem operações mais sofisticadas, envolvendo opções, envolvendo futuros, derivativos, que a gente lê na literatura e geralmente a gente se atenta só àquelas operações vencedoras. A gente nunca olha aquelas perdedoras. E aí você fica tentado a fazer um giro na sua carteira. Ou acreditar que vai conseguir, ao longo de um dia de pregão, comprar no menor preço possível e vender no maior preço possível. É bom a gente lembrar que existem os custos de transação, que é a corretagem que eu pago para a corretora e os emolumentos que eu pago para a bolsa. Então, eu diria assim, para investidores que estão iniciando no mercado acionário, que estão de fato dispostos a poupar a longo prazo, ou seja, deixar aquele recurso nas ações por longo prazo, essas estratégias de curtíssimo prazo, elas podem não ser muito interessantes. Eu posso ficar girando o dia inteiro e ao final do dia, o que eu vou perceber? Que eu tive um custo muito maior do que o ganho que eu poderia ter obtido. Quando eu vou investir, eu penso a longo prazo, porque óbvio, eu acredito que todo mundo tem uma meta, um goal. A minha, no momento, é comprar meu apartamento. Depois do apartamento, na verdade, fazer meu capital crescer. Quero ter aí mais dinheiro, essa é a ideia, aumentar a minha conta no banco, aumentar o valor que eu tenho mesmo. Agora que já sabemos muito sobre home broker, uma dica final. Os simuladores são uma ferramenta muito importante para qualquer investidor interessado no mercado de ações. É como se fosse um teste de voo, um belo treino, onde são exercitadas as ordens de compra e venda, vivenciando o dia a dia do mercado. Tudo isso sem colocar a mão no bolso. Procure por eles no site da BMF Bovespa, na seção educacional. Sempre que quiser, escreva para a gente e visite nosso site. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.